Bom, né? Pode pedir a ajuda do Senhor nesta noite de hoje. Amém. Oremos então. Grandioso e eterno Deus, Pai bendito, Pai amado, Deus santo, Deus poderoso. Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, para aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, humildemente, que venha abrir as nossas mentes, abrir o nosso entendimento, Senhor. E viemos também, Senhor, te pedir pelos irmãos, ó Pai, aqueles que se encontram na rua, porque aqui no nosso estado está chovendo muito, Senhor. E te pedimos, ó Deus, com a tua grandeza, com o teu poder, Senhor, tu guarde, Pai, nossos irmãos, nossas irmãs, que se encontram no momento na rua, no meio da chuva, porque nós cremos, ó Deus, que tu és poderoso para isso, Senhor. Guardas os seus, Senhor. Pai, te pedimos também, Senhor, que tu venha continuar, Senhor, abençoando o nosso irmão Léo, Pai, neste estudo, para que cada vez mais, Senhor, tu possa usá-lo para nos ensinar. Pai, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, por tudo, porque nós sabemos que o Senhor está no controle. Amém. Amém. Então, vamos tentar, como sempre, não ter muita pressa, ir com calma. Se não der para terminar capítulo 10 hoje, a gente continua semana que vem. Até gostaria de voltar para a nossa primeira aula sobre Atos, quando falamos sobre o título do livro, quem escreveu, o autor do livro, e a maioria dos livros na Bíblia, o autor não assina, tem as cartas de Paulo, onde ele diz logo no início, né? Eu, Paulo, escrevo, tá? E até diz para quem está escrevendo. Mas Atos não é assim, mas fala quem vai receber esse livro. Quem lembra? Lá no início, no capítulo 1. O autor diz que está escrevendo para uma pessoa chamada Teófilo. E tem outro livro na Bíblia, no Novo Testamento, também endereçado à mesma pessoa, Teófilo. Qual é esse livro? Lucas. O Evangelho de Lucas, exatamente. E em Lucas, o autor diz que fez uma pesquisa sobre que ele não andou com Jesus, que ele fez uma pesquisa sobre a vida de Jesus, consultou outras pessoas, que ele queria passar para Teófilo as coisas certas. E vamos para Atos capítulo 1. Esse versículo que eu mencionei agora, que é o versículo 1. Aqui ele fala, no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, Atos é o segundo livro. Tem um primeiro livro. O primeiro livro é Jesus falando e ensinando. Quer dizer, fazendo e ensinando. Então, acreditamos que esse livro é o livro Lucas, o Evangelho de Lucas. E que Lucas escreveu, na realidade, um só livro em 2 volumes. Na nossa Bíblia fica João no meio, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, mas Lucas e Atos é um só livro. E uma das diferenças entre Lucas e os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que Lucas, ele fala bastante sobre os gentios, sobre o valor da mulher, sobre o Espírito Santo. Então, eu separei aqui, para a gente ver rapidamente, 4 passagens em Lucas, começando no capítulo 4. Lucas 4. Vamos voltar lá para Lucas.
Logo, logo vamos estar em Atos outra vez. Porque em Lucas capítulo 4, é o próprio Jesus que está na cidade de Nazaré, onde ele foi criado, e lá ele teve uma oportunidade de entrar na sinagoga de Nazaré. Lá ele recebeu o livro para ler na sinagoga. O livro que ele leu naquele dia foi do profeta Isaías. Boa noite, Luísa. Poderia ler, Luísa, por favor? Boa noite. Boa noite. Lê do 14 ao 19 do capítulo 4 de Lucas. Lucas 4, do 14 ao 19. Sim. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Obrigado. Então, Jesus leu esta passagem. Lá estava todo mundo olhando para ele ali no versículo 20. E no versículo 21, ele fez uma declaração que o povo lá não gostou muito. Que ele disse: hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, ele disse que o que Isaías profetizou está se cumprindo em mim. Né? Se colocou como aquele que o profeta estava dizendo que chegaria um dia. Aí, então, isso já seria uma coisa muito forte, mas mais para baixo, Esther poderia ler do 24 ao 28. Aqui mesmo, Lucas 4, 24 ao 28. Prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado. Senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Tá bem? E tentam até matar Jesus, mas não conseguem nesse dia. Então, o que deixou os judeus em Nazaré tão zangados naquele dia? Porque não teve milagre, não teve cura? Bom, poderia ser, mas eu vejo que aqui nessa parte que você leu, Esther, tem outra coisa. O que Jesus disse sobre... Ele citou 2 pessoas. 2 pessoas de onde? Elias, Não, Elias não. Quer dizer, Elias está citado sim, mas que Elias, ele ajudou quem? Ou quem ajudou Elias, no caso, a né? viúva, A viúva de onde? Sarepta, Sarepta de Sidom. Sarepta Então, de Sidom. uma gentia. E
que na época de Eliseu, quem foi curado? Naamã. Naamã, de onde? Era Ciro ele. É isso, Da da Síria. Então, 2 estrangeiros, né? Aparecendo na Bíblia, recebendo a bênção de Deus. Então, os judeus, de fato, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas infelizmente eles não entenderam que Deus queria abençoar eles para que eles pudessem abençoar outros. Então, quando Jesus diz que Deus tem uma bênção para essas outras pessoas, não gostaram. Capítulo 7 de Lucas vai combinar bem com o nosso estudo no capítulo 10 de Atos, porque quem aparece no capítulo 7, do 1 a 10, se tem um título aí na sua Bíblia, quem demonstra muito fé é um centurião. Fala, você deu uma aula uma vez, né, Wellington, falando sobre o centurião. Sim. Centurião, fala um pouquinho, só 60 segundos sobre o centurião. Centurião era um soldado romano, mas era o soldado romano, por excelência. Era a pessoa que representava o verdadeiro militar, tá? Pelas aptitudes físicas, morais também, tá? E de disciplina, era quem disciplinava todos os soldados. Era quem dava toda a disciplina aos soldados e toda a instrução aos soldados. Assim que imaginem vocês a capacidade militar e a capacidade... Ele escrevia também, era uma pessoa que sabia ler, escrever, tá? E era uma pessoa fisicamente também muito forte. Tá bem? Soldado da elite hoje em dia, né? Muito bem. Então, o que tem de especial nessa história é que ele pede, ele quer, deixa eu ver aqui, eu não li. Queria que seu servo fosse curado. Mas ele disse para Jesus não ir na casa dele, que é justamente que ele, como um comandante, ele sabia que bastava ele dar a ordem e as coisas iriam acontecer. Então, dizendo que Jesus tem autoridade, ele disse, basta o Senhor Jesus falar, ele não precisa ir na minha casa, e vai acontecer. E aconteceu assim mesmo, e lê para a gente, Holly, só o versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Lucas 7, versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, olha que Lucas fez questão de incluir no seu evangelho, né? Que houve esse romano, um gentio que os judeus muitas vezes não gostavam, não comiam com os gentios, não misturavam com os gentios, mas Jesus está elogiando aquele homem, né? Diz, em todo Israel não vi a fé que eu vi nesse centurião. Também em Lucas capítulo 10, não vamos citar muito, que é uma passagem que creio que todos vocês conhecem. Hoje em dia tem hospitais com esse nome. O Hospital Bom Samaritano. Acho que tem lá em Botafogo, não tem? O Bom Samaritano? O Samaritano? Então, por que ele ficou conhecido como bom? Porque Jesus contou uma parábola de um homem que foi assaltado, deixado como morto. 2 religiosos, 2 judeus passaram ali por perto, não ajudaram. E quem ajudou? Samaritano. Samaritano, ele é o herói da história, né?
Então, novamente, o próprio Jesus está indo contra aquilo que os judeus pensavam e ensinavam, de que só os judeus são o povo de Deus, só os judeus são bons, só eles merecem a salvação. E Lucas é o único dos 4 evangelhos que conta essa história, nessa parábola do bom samaritano. Então, no último capítulo de Lucas, capítulo 24, não tem nenhuma passagem tão explícita quanto em Mateus ou em Marcos, né? Lá em Mateus fala, vai, pregue o evangelho a toda criatura acho que é Marcos, né? Mas Mateus diz pregar para todas as nações, né? Mas aqui em Lucas 24, deixa eu ver quem mais pode ler. Daisy, poderia ler, por favor? 20 não. 46 e 47. Sim. Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Muito bem. Então, aqui, o próprio Jesus já havia dito que o evangelho deveria ser para quem? Todas as nações. Todas as nações. Todas as nações. E aí, então, vamos para Atos, capítulo 1, outra vez. Vocês que estão fazendo esse estudo toda semana, temos falado sobre que o nosso versículo-chave, o versículo que serve para o esboço do livro, é qual? Capítulo 1, versículo... Ninguém lembra? Capítulo 1, versículo 8. Muito bem, obrigado. Quem falou? Eu. Eu quem? Eu, Daisy. Então, Daisy, lê para a gente, Daisy. 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até aos confins da terra. Estou aqui escrevendo. Não ficou bonito, mas acho que dá para ver. Aqui, Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Certo? Então, e isso serve como nosso esboço do livro. E agora, no capítulo 10, estamos entrando nessa terceira parte, que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 7, tudo em Atos acontece em Jerusalém. A partir do capítulo 8 e no 9, vimos os irmãos, devido à perseguição, saindo de Jerusalém, indo para a Judeia e Samaria. Vimos Felipe e outros pregando para os samaritanos e para outros povos. E agora estamos em Atos, capítulo 10, chegando para os gentios, né? Embora vai ser ainda em Cesareia, que na realidade faz parte de Israel. Então, vamos para o capítulo 10. Alguém conhece a palavra coincidência? O que é uma coincidência? Quando você não está esperando, o que acontece? Não está esperando e acontece. Acontece, como dizem, por acaso. Isso. Não é? Então, eu gosto de dar aula, porque quando eu dou aula, eu aprendo bastante. E uma vez, dando aula, eu aprendi uma palavra nova. Eu não sei, não me lembro se foi com aluno ou aluna, mas
na sala, me falaram sobre deusidência. Eu não sabia o que era deusidência. E eu aprendi que coincidência, na realidade, não existe. Que Deus é o soberano, Deus está no controle. Então, eu mandei uma coisa no grupo do WhatsApp, e depois, Ludmila, você pode falar comigo, com a Connie, se você quiser fazer parte desse grupo da nossa turma de hoje. Mas eu mandei hoje à tardinha, não sei se deu para alguém ver, algo que eu estou mostrando só para mim, me perdoem. Para compartilhar a tela. E esse eu tirei da Bíblia de estudo, a Bíblia de aplicação pessoal. Aqui está falando sobre Pedro, e além de falar sobre Pedro, tem um mapa. Esse mapa tem Judeia e Samaria. Você pode ver ali o Mar Morto, o Mar da Galileia, a cidade de Jerusalém, a cidade de Lida, a cidade de Jope e a cidade de Cesareia. Até você pode ver ali que Cesareia fica na costa ali, é uma cidade importante que fica no mar Mediterrâneo e servia como um porto, né? Os navios poderiam encostar ali para trazer mercadorias ou levar mercadorias. E qual é a nossa coincidência ou deusidência aqui em Atos? Vamos para Atos, capítulo 9, onde nós fechamos nossa última aula. Lembra que Pedro, deixa eu fechar aqui. Opa. Certo. Pedro foi à cidade de Jope para ajudar quando uma irmã em Cristo faleceu, Tabita ou Dorcas, aquela que fez as roupas para as viúvas. E o último versículo do capítulo 9, o 9:43. Patrícia, pode ler 9:43? Sim. Eu estou com uma Bíblia diferente aqui. Sem problema. Tá? E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão Curtidor. Tá bem. Então, Pedro está em Jope. Não sei se você ainda tem na sua mente o mapa que eu acabei de mostrar, mas, coincidentemente, né, Jope fica perto de Cesareia. E então, quando entramos no capítulo 10, quem mora em Cesareia? Cornélio, né? O centurião Cornélio está em Cesareia. Até estudando hoje, eu li algo que eu não tinha parado para pensar antes. Na realidade, é óbvio, mas alguém falando sobre essa história falou que provavelmente Cornélio não ia ficar permanentemente em Cesareia, queria voltar para Roma. Então, quando Pedro chega e evangeliza Cornélio, ele está também treinando missionário que pode levar o evangelho lá para a capital. Pode falar, Wellington. Sim, só para ilustrar um pouquinho, Cesareia era a capital política da Judeia e Samaria, a capital romana. Sim. Aí estava o prefeito. No momento era Pôncio Pilato, depois foram outros. Mas justamente aí estava um forte regimento militar, várias centúrias. E provavelmente, sim, Cornélio era um centurião que eles não estavam por muito tempo aí, provavelmente 2, 3, 5 anos. Então, era isso a que se referia. Tá bem, muito obrigado. Agradeço as informações. Então, continue lendo, Patrícia, capítulo 10, do 1 ao 8. Sim, Atos 10, do 1 ao 8. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas
ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Muito bem, vamos então olhar o mapa mais uma vez, só para fixar na nossa mente. E eu fechei. Deixa eu ver. Vou ter que encontrar de novo. Estou meio desajeitado aqui, mas vou conseguir. Pronto, está todo mundo vendo, né? Então, localiza Jope, ali é onde Pedro está, e Cesareia, onde Cornélio está, e como o Wellington falou, Cesareia é capital dessa província de Roma. Jerusalém é capital para os judeus, mas para os romanos, Cesareia é capital, até faz sentido que fique no mar. O acesso de lá para Roma fica muito mais fácil. Então, falando em deusidência, podemos ver Deus atuando aqui. Já vimos no Evangelho de Lucas hoje que Jesus mostrou seu amor a todas as pessoas. E aqui esse romano, Cornélio, ele ora a Deus, mas apesar de não ser um judeu, a sua oração chegou a Deus, sim ou não? Sim. Sim. E ele além de ser um homem que busca a Deus através de oração, mostrou suas atitudes de amor e de dedicação, até com o bolso, né? Estava ajudando as pessoas, dando esmola. Então, Deus mandou um anjo para falar com Cornélio, dizendo que Cornélio deveria enviar gente lá para a casa onde Simão estava hospedado, Simão na casa de Simão, para que esse Simão Pedro pudesse ir na casa dele. Outra vez vemos algo que vimos na aula anterior, no capítulo 9, quando Jesus falou com Saulo na estrada, mas Jesus não pregou para Saulo, né? Jesus disse que Saulo deveria ir lá na cidade, que lá alguém iria falar com ele. E lá Ananias pregou para Saulo. Aqui o anjo poderia ter pregado para Cornélio, né? Não precisava envolver Pedro nessa história. Pedro sair de Jope, Pedro ir até lá. Mas o anjo não pregou. O anjo apenas disse: envia pessoas lá e procura esse homem. Quer entrar aqui? Falar boa noite? Oi, Pony. Ludmila, que bom ver você. É bom ver todo mundo. Muito bom. Beijo. Beijo. Então, vamos prosseguir. Sim, pode falar, Valnei. É só um comentário. É como se Deus estivesse incentivando o evangelismo, né? Eu acho que eu vou dizer que você está errado, Valnei. Não é como se ele estivesse. Estava realmente, de fato, né? Expressei errado. Você está absolutamente correto. Até outra coisa que nós vamos ver aqui, vocês que já leram sabem,
é que não é só Cornélio que será transformado através desse encontro, né? Pedro também precisa ser convertido, né? De outra forma, ele já é um servo do Senhor Jesus, mas como nós vimos aqui, né? Começando em Jerusalém, depois para Samaria, depois para os confins da terra, mas no final de Lucas, o que Jesus disse? Já era para ir para as nações. Só saíram de Jerusalém depois da perseguição, né, com a morte de Estevão. Então, os servos de Jesus não pegaram bem essa parte de pregar para todas as nações, né? Então, certamente, Deus quer, né, Valnei, que eu e você também sejamos evangelistas, né? Missionários, aqueles que levam a palavra do Senhor para nosso vizinho, para nossos companheiros aqui. Então, você gostaria de ler, Valnei? Leia do 9 ao 23. Porque aqui, antes de... Lembra, o anjo foi lá na casa de Cornélio. Cornélio, então, está enviando pessoas a Jope, para a casa onde Pedro está. E nesse meio tempo ali, antes deles chegarem, algo acontece com Pedro. Mais uma deusidência nessa história, né? Ô, Levi, Sim, irmão. uma coisa que eu acho interessante aqui é que o anjo veio e avisou a Cornélio que as orações dele estavam chegando a Deus e mandou que Cornélio enviasse alguém. E a coisa que eu achei interessante é que ele não explicou quem mandar. Ele confiou que o Cornélio tinha capacidade de mandar alguém para pregar. Ou seja... Não é para pregar, não. É para entregar o recado. Tá Está no certo. versículo 7, né? 7. Depois que o anjo lhe falou, se foi, isso aí, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado, e dentre seus auxiliares, que foram a Jope para falar com Pedro. Tá certo, tem razão. Acho que eu estava entendendo errado. Não, tá bom. Sim, mas é bom esclarecer. Então, pode ler, Valnei, do 9 ao 23. Verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Até o 23. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam-se, estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois,
desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscas. A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram Muito bem. em sua companhia. Obrigado. Então, temos que lembrar esse problema que existia. Até, não sei se todo mundo lembra da história em João capítulo 4, Jesus sentado perto do poço de Jacó, em Samaria, e a mulher samaritana chegou lá, Jesus pediu água. O que a mulher falou para Jesus? Lembra? Como é? Egípcio, né? Os judeus não falam com a samaritana. Ela diz, como é que o senhor judeu vai falar comigo, uma samaritana? E aí João explica que os judeus e os samaritanos não se davam, né? Então, é a mesma coisa com todos os gentios. Então, provavelmente, antes de ter esta visão que Pedro teve aqui, ele nem teria convidado aqueles homens para entrar e se hospedarem na casa dele. Muito menos não teria saído da casa dele para ir lá em Cesareia para falar com o centurião, Cornélio. Mas Deus está encaixando tudo, né? Primeiro o anjo foi lá, os homens estão saindo, e enquanto eles não chegam lá na casa onde Pedro está hospedado, Pedro teve esta visão. Ele está lá no terraço, orando, aí vem descendo o lençol cheio de bichos, bichos que para os judeus não poderiam comer, e até se você olhou para seu esboço, tem um capítulo lá, Levítico, capítulo 11. Estava lembrando que a gente quase todo ano dá para os irmãos um plano de leitura anual da Bíblia, para ler a Bíblia toda durante um ano. E muitos irmãos acabam falhando quando chegam no livro de Levítico, que é um livro um pouco mais cansativo na leitura, que tem muitas leis, né? Então, esse capítulo 11 vai explicando o que poderia comer e o que não poderia comer. Eu sei que não poderiam comer um peixe sem escama, né? Não, como camarão, por exemplo. Não poderiam comer carne de porco. Não poderiam comer... que mais? Vários bichos, né? Então, nesse lençol, tem esses animais, e o que Pedro diz quando Deus fala para ele que ele pode comer? Está no versículo 13. Uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas no 14, Pedro responde. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Né? Então, diz no versículo 16 que isso aconteceu 3 vezes. É como se Deus estivesse, né, batendo na cabeça de Pedro. Acorde, acorde, acorde. Né? Tem uma mensagem para você. Abra sua mente, abra seu coração. E eu coloquei também no esboço uma passagem. Vamos até lá. Não é o assunto principal de hoje, nem é o assunto principal de Atos capítulo 10, mas acho que tem a ver com o nosso dia a dia. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo,
Fátima, poderia ler essa passagem? 1 Timóteo. Minha voz não Capítulo está, 4. Oi? a minha voz ainda está muito ruim. Eu estou ouvindo, estou escutando. Peraí. Pegou um resfriado, hein? Não, peguei outra coisa, pastor Léo. Mas está bem. Covid. É mesmo? Tudo bem. Ó, Então, por favor, leia do 1 ao 5. 1 Timóteo 4, né, de 1 a 5. Sim, Pode ler? por favor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Você está em 2 Timóteo. Ó, Você está em 2 Timóteo. É para estar em 1 Timóteo. é isso mesmo, perdão. Sem problema. Mas é bom lembrar que essas duas passagens, tanto 1 Timóteo 4 como 2 Timóteo 4, nos alertam sobre doutrinas erradas. Já achei. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos lugares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, tendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Amém? Então, fica bem claro na passagem Atos 10, com Pedro, que ele poderia comer sim. E aqui diz a mesma coisa, que alguns proíbem casamento para alguns, ou até falam que você não pode comer isto, não pode comer aquilo, mas eu sublinho na minha Bíblia, 1 Timóteo 4:4, pois tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Então, hoje podemos comer, né? Não tem problema, só vamos agradecer a Deus pelo alimento que Ele nos dá. Mas vamos voltar lá para Atos 10, que a lição principal não tem nada a ver com comida, né? E o problema principal não é dizer que uma comida é imunda. A questão principal é sobre pessoas. Como nós olhamos para as pessoas, como nós tratamos as pessoas. Como disse, esse capítulo 10 é um capítulo, essa história de Cornélio é histórico do cristianismo, mas também é importante para a minha história e a sua, que acho que aqui não tem nenhum judeu. Né? Então, se o evangelho fosse apenas para os judeus, nós ficaríamos de fora. Então, graças a Deus que, por meio do Espírito de Deus, essas barreiras foram ultrapassadas, né? E derrubadas. Ô, Léo, Sim, irmão. queria só fazer um comentário aqui que eu gosto muito desse versículo 4 que fala, pois tudo que Deus criou é bom. Quando Deus fala tudo, sobra alguma coisa? Não, né? É tudo mesmo, né? Então, vamos acreditar nisso. Tudo que Deus criou é bom. Tudo. Sim. Gosto muito dessa frase. Muito bem. Então, voltando para Atos capítulo 10. Então, aqui no versículo 17, vocês vão cansar de mim, eu vou usar essa palavra exageradamente hoje. Mais uma deusidência, né? Que diz aqui, enquanto Pedro estava refletindo sobre o significado da visão, justamente nessa hora,
Quem está lá no portão? Quem quer entrar? Quem está procurando Pedro? Justamente esses que Cornélio enviou. E esse Pedro que ele demora um pouco para entender as coisas, mas agora caiu a ficha, ele entendeu bem, né? Que Deus estava dizendo que pode comer de tudo, mas também pode pregar para todas as pessoas. O evangelho é para todos, de qualquer nação, de qualquer nacionalidade. E nós Pedro temos era que... muito, Pedro era muito teimosinho, né? Com ele cismava com ele, Pedro não era mole, não, cara. E quando, vocês sabem, né, Francisco, quando a gente aponta o dedo para Pedro, tem três apontando para a gente, né? Pois é, Pedro não era fácil, não. Que às vezes minha esposa diz que eu sou teimoso. Não sei se sua esposa faz a mesma acusação. Eu. E eu estava aqui pensando que provavelmente nosso preconceito hoje não é o mesmo preconceito de Pedro sobre judeu e gentio. Mas, às vezes, nós olhamos para uma pessoa e automaticamente já julgamos que aquela pessoa não quer o evangelho, ou não vamos falar com aquela pessoa, né? Por ser muito rica, muito pobre, muito ocupada, ou, né? Não sei o que, muito religiosa, ou pessoa que sem religião, encontramos mil desculpas, né? Mil motivos. A gente lendo aqui a história do Cornélio, eu estava pensando que a Bíblia, acho que a Bíblia fala, né, que é mais fácil passar uma agulha no fundo de um camelo, do que o rio de Savar. Mas eu acho que não é bem assim, não. O Cornélio, tudo indica que era um homem rico, né? Sim. Então, mas ele aqui não está fora de ser salvo, não. Ele aqui então, mas Jesus não disse que é impossível. Sim. Diz que é mais difícil. E o problema, o que eu vejo o problema com o dinheiro é da pessoa confiar no dinheiro, né? Fazer do dinheiro seu Deus. Eu acho que não é nem muito... Para mim, eu não digo confiar, eu acho que é se acomodar, confiar no dinheiro e se acomodar para não ver as outras coisas. Então. Estou com dinheiro, eu orar, perder meu tempo na igreja, de ficar de joelho orando, agradecendo, o dinheiro é meu. Quando se fala que o dinheiro, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, não é à toa, né? Sim. Não é à toa. Amor o dinheiro, né? Isso. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Que realmente não vamos terminar hoje, já está quase dando a nossa hora de parar. Mas nem pensar em terminar hoje. Então, onde está? Até diz, onde diz, né? Versículo 19. Enquanto Pedro está pensando sobre a visão, diz que o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Então, realmente, Deus mostrou claramente o que ele queria. Eu acho que é bom a gente parar aqui mesmo. Aí vamos ter, então, a partir do versículo 24, que Pedro vai sair de Jope, ele vai a Cesareia, vai ser recebido lá na casa de Cornélio e vai pregar lá. Então, deixa eu só dar meu dever de casa para você, é você analisar bem a pregação que Pedro vai fazer lá na casa de Cornélio. Eu não vou esquecer. Um minutinho, Francisco. Não. Eu queria... Quando eu estava na faculdade estudando, um professor nosso, ele usou essa pregação de Pedro na casa de Cornélio para organizar toda a vida de Jesus e tudo que Jesus fez. Então, é interessante, né, que nós temos as nossas oportunidades de falar de Jesus para as pessoas. Então, o que devemos incluir? Se alguém quer saber sobre Jesus, o que ela precisa saber?
Eu acho que essa pregação de Pedro, então, ele começa no 34 e vai até o 43, né? Do 34 ao 43. Está aí lá no esboço, no meio do esboço tem essa passagem. Olé, me Sim. ajuda aqui. Na minha Bíblia aqui, no versículo 19, fala 3 homens que Sim. procura. Na tua fala 3, a minha fala 2. A minha fala 3. Na minha fala 2, bem escrito. Eu teria que olhar no grego para ver por que essa diferença. Um erro aí de caligrafia. Eu não sei por que a diferença, só pesquisando. Mas quando nós olhamos lá no versículo 7, parece que foram 3, né? Que ele fala os 2 e mais um soldado. Não sei se quando fala 2 está falando sobre aqueles 2 e o soldado de repente está ali como o segurança dos 2. Né? Pode ser. Não É sei isso que eu como. estava observando. O meu também. Eu estava lendo agora. No 7 falam seria 3, no 19, 2, e mais na frente, no 11, fala 3 homens de novo. Então, não sei se quando fala 2 seria porque tem os 2 Os 2 homens foram soldados. da casa dele e mais o soldado. Não sei se é uma categoria diferente, não sei. Mas eu posso tentar me informar mais antes da... E, agora que eu lembrei, nós vamos ter que ficar 2 semanas, só é aula daqui a 15 dias, que quinta-feira está quase virando feriado e eu mesmo vou viajar na quinta, e vai ter um retiro em São Paulo, sexta e sábado. Então, nossa próxima aula vai ser que dia? Hoje é dia 30. Dia 13. Tá bom? Dia 13. A gente volta. Mais alguém? Uma pergunta sobre essa parte do capítulo 10, de 1 a 23, ou algo que nós estudamos hoje? Não. Então, vou pedir o Francisco para orar, para a gente encerrar essa parte, e depois, Ludmila, nós temos o costume de que eu paro de gravar a aula e nós ficamos aqui, quem tem um pedido de oração, nós oramos pelos pedidos das pessoas. Tá? Então, Francisco, pode orar, por favor? Sim, vamos orar então. Coração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, amoroso, Pai santo, todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do sol, da lua, do mar, do ar que respiramos, da água que bebamos, dos nossos alimentos. Nós aqui hoje, reunidos, estamos aqui para aprender de Ti, Pai, e regozijar no santo nome do Senhor. Nos ajude, ó Pai, que nós possamos vivenciar a Tua palavra com o nosso coração e sentir alegre e feliz por estar falando do Teu poder, conhecendo cada vez mais a Tua palavra para ter um destino aqui, já na terra, bem melhor. Ajude, Pai, nos dá sabedoria para lidar com as coisas boas que o Senhor tem para nos dar. Sabemos que tudo que o Senhor criou é bom e devemos te agradecer de todo o nosso coração. Bendito seja, louvado seja e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, por esse estudo maravilhoso, que cada dia, Pai, aprendemos mais de Ti e nos fortifica para crescer mais no Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado a todos meus irmãos, por todas minhas irmãs. Abençoa a Tua igreja e nos ajude a viver, Pai, intensamente pensando no Senhor, porque
Sem o Senhor, nada que existe existiria, inclusive nós que estamos aqui neste momento te adorando. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela sua paciência, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. 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 Então, voltando àquela palavra deusidência, a ideia para mim é que Deus está no controle, né? Que Deus tem um Amém. plano. E eu penso que quando eu entendo que talvez eu esteja tão cabeça dura quanto Pedro, para não ver a mão de Deus agindo até nas coisas que na hora parecem ser ruins, um contratempo, ou algo que me atrasa, ou algo que não é como eu planejei, mas se eu pudesse sempre lembrar que Deus está no controle, eu acho que eu vou ter uma vida de paz, uma vida de fé, Amém. e Amém. vai me ajudar muito nos dias que eu tenho aqui nesta caminhada. Então, vou parar Amém. aqui a gravação e, se você puder, Wellington, vou pedir você para anotar os pedidos e orar.